A gente tem realmente como liderança uma responsabilidade muito grande e não é assim, com a empresa e com a sociedade. Isso tudo está muito misturado. A gente trata o desenvolvimento humano de uma maneira muito volátil, tem muito a ver com o gestor que está ali tomando a decisão naquele momento. Então, dizer quem é essa criatura, né, que mal está se cuidando, mal tem consciência dos seus problemas para dizer o que o outro tem que melhorar. Tem pessoas que conseguem, né, projetar as suas decisões, a sua carreira, as suas escolhas a mais longo prazo. Tem gente que olha um prazo mais curto. Isso tem a ver com essa questão cognitiva. Que muita gente amou o modelo de trabalho remoto, porque não tinha essa necessidade tão grande de ficar o dia inteiro olhando pessoas e conversando. Eu fui uma, inclusive. O cérebro, ele consegue reaprender e desconstruir padrões, ainda que tome um tempo. Você tem esses hiper talentosos, você não tem condições também de bancar isso. Do ponto de vista o básico, que é grana, ou que são, né, as compensações ali. Porque se eles tiverem influência de outras pessoas que vão dizer coisas que eles não sabem, cara, eles estão no ponto de absorver muito mais do que a gente. A pessoa tem que querer mais do que qualquer outro. Ela tem que querer se ajudar. O líder, para mim, ele deveria buscar ser enxergado como alguém capaz de se conectar, como você falou também no início, com os desejos de cada um. Seja muito bem-vindo ao Quinto Dia Útil. Hoje ele é especial e toda vez eu falo isso porque toda vez tem um convidado muito 10 aqui. E a convidada de hoje é a Kelly Guarnier. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada a todos pela atenção. Obrigada a você pelo convite. Vai ser uma honra. É muito legal, assim, eu fico feliz demais toda vez. Essa semana é uma maratona de gravações, Kelly. E aí você fala, cara, e aí você fica cansado. Ontem a gente gravou um aqui, saímos aqui meia-noite e tal. Eu falei, cara, mas é uma delícia, cara. Isso aqui é quase que não é trabalho, entende? Cada conversa tem a chance de aprender mais, sabe? Então é gostoso pra caramba. E você vai fazer isso hoje de novo. Maravilha. Cada dia é uma nova conversa, né? E nunca sai igual, né? Se a gente desligasse aqui e falar, vamos tentar de novo, fazer da mesma forma? Não tem como, assim, né? Essa é a maluquice, assim, do que acontece na nossa cabeça, mas é que é a tua especialidade. Só que antes da gente falar de neurociência, de neuroliderança, quem é a Kelly? Quem é a Kelly quando não tá estudando, quando não tá fazendo doutorado, quando tá, assim, de boa? O que você gosta de fazer? Eu ia começar por onde eu sempre começo mesmo quando eu tô em apresentações profissionais. Eu sou a mãe do Pedro, que é um garotinho de 8 anos. Então, quando eu não estou fazendo as minhas 1000 atividades profissionais, e aliás, ele é, né, a minha prioridade, elas vêm depois da agenda dele, eu estou com o Pedro, brincando com ele, enfim, fazendo as atividades de mãe e filho mesmo, né, mãe, meu marido junto, mãe, pai e filho. Então, eu também gosto bastante de ler, para mim, assim, inclusive, né, misturando um pouco as agendas, né? A minha leitura hoje para o doutorado, que é um programa formal, é uma atividade que está muito linkada à minha carreira profissional, mas é um prazer tão grande que eu sinto como você, assim, não é uma atividade profissional que entra ali numa agenda que eu tenho que pensar assim, entre todas as minhas atividades eu encaixo o doutorado. Não, ele para mim de fato é uma atividade de crescimento pessoal. Sim. Então é um prazer e eu coloco muito desse tempo, né, de investimento nos meus finais de semana, porque eu entro ali numa agenda de lazer para mim. Então toda essa leitura, todo esse estudo, ele já me acompanha há muito tempo dentro dessa temática toda que a gente vai conversar. Então eu gosto bastante de ler também, de assistir conteúdos que tenham a ver com isso. Eu estou sempre assistindo assim, um filme, que seja uma novela, seja lá o que for, e olhando os comportamentos, assim, olhando as atitudes. Então, ainda que seja uma dramaturgia, eu entendo ali, né, como é que ela foi escrita, qual era o raciocínio de quem estava por detrás. Sim. É para onde eu vou, né? É onde é o lugar que me chama. Então, essa é a Kelly. E ficar com a família, né? Obviamente, meus pais, enfim. Você mora onde? Eu moro no Rio de Janeiro. Poxa, então tem coisa para fazer aí, hein? Tem bastante coisa. E sou do interior do Espírito Santo. Eu fui criada no Espírito Santo até os meus 17, 18 anos. Vim para o Rio, para Niterói, na verdade, fazer faculdade. Daí casei, fiquei, tive meu filho. Trabalho aqui desde então. Que legal. Quando foi a última vez que você fez guerra de travesseiro? Perdão, falhou um pouquinho. Quando foi a última vez que você fez guerra de travesseiro?
Ah, de vez em quando eu faço. Pode ser que tenha sido semana passada. Você sabe que eu trouxe um menino aqui que ele trabalha com palhaçaria, então é um palhaço profissional, né? Ah, eu Aliás, já tive cliente palhaço, é uma maravilha. nossa, É cara, super legal. muito. E eles conseguem, e ele falou assim, cara, a gente consegue parar o tempo. O palhaço tem esse privilégio, essa condição, né? Falei, putz, isso é muito doido, cara. Nos dias de hoje, a galera, pô, se arrebenta em burnout ou coisa assim, porque eles não conseguem parar. Eles não conseguem estudar o que o corpo está dizendo. É óbvio que é uma série de coisas, mas é um negócio muito doido, né? Eu falei, o que você faz é uma arte, cara. Você deveria contar isso para as empresas de uma forma melhor. E aí ele falou, cara, mas você acredita? Eu te contar uma que eu faço sempre. As empresas me contratam para isso, para fazer guerra de travesseiro. Eu falei, você tá brincando? Pois é, tem um call center que é cliente meu. Aí ele pega aquela caixa da JBL grande e entra assim, aquele... Um cara com um pijama assim, 2 travesseiros embaixo, aquele som. Cara, o pessoal começa a olhar, fala, que coisa doida é essa? Aí ele sai andando, de repente ele vai numa baia, joga o travesseiro numa pessoa e começa a guerra. Eu falei assim, que doido. Eu, pois é, cara, é a chance que a gente tem às vezes de fazer uma pausa. A pessoa tem a chance de respirar, fala, caramba. E aí, né, não só isso, mas é um exercício contínuo pra gente investigar a nossa própria mente. Muito doido, né? Eu quero ele pra mim, mas já quero. Cara, Mas você sabe que. Fale, Perdão, fale. pode falar. Não, fale. Eu conversei isso hoje numa reunião de trabalho com o meu time, com os meus líderes, né, que trabalham diretamente comigo, que a gente vai sair um dia, 2 aí dentro desse mês ainda, para tentar se isolar um pouco, sair do Uhum. escritório, tentar colocar as nossas metas de pé, né? Temos aí algumas entregas ao longo do ano e a rotina é cruel, a gente acaba não conseguindo parar para fazer uma estruturação de conteúdo, Uhum. ter uma troca mais de qualidade entre nós dentro dessa agenda que não tem um prazo imediato, então tudo que tem prazo imediato toma o nosso tempo, né? E eu falei para eles, o que eu estava pensando era da gente fazer uma atividade antes de começar ou até no final do dia, em que, e aí eu vou convidar uma pessoa que ela trabalha uma técnica terapêutica para tentar conduzir uma atividade com a gente, que eu sou formada, inclusive, né, que é a constelação familiar, e eu falei para eles, assim, normalmente quando a gente faz uma atividade de desenvolvimento de time, a gente olha muito de fora para dentro. Uhum. E é por isso que normalmente não funciona, assim, com pouco tempo a gente volta ao nosso comportamento que é mais comum para a gente, né? Habitual, É né? mais habitual, mais confortável. A gente tenta ali se comportar como o líder gostaria, como a empresa espera, mas se não tem uma intervenção mais profunda, que é o que esse rapaz faz, né, de tentar buscar lá da essência, né, quem é aquela pessoa que está ali por detrás e como é que a gente ajuda ela a fazer alguma coisa por ela mesma, é mais difícil. Então eu falei, vamos tentar fazer um trabalho mais de dentro para fora. A gente vai olhar ali para a gente, quais são as nossas fragilidades hoje como ser humano, né, não somente como profissional, e tentando se fortalecer a partir dessa dinâmica como grupo, como é que a gente chega mais poderoso dentro da empresa. Então eu falei, vai sair todo mundo lá com aquela fantasia de Superman, mulher mais forte, né, no sentido de sair mais forte e de ter tido essa capacidade de olhar para dentro, né, de olhar para aquilo que a gente tem de oportunidade em termos de fortalecimento. E aí ficou todo mundo meio assim, alguns, eu quero agora, quero, tipo, super quero, a outra, eu tô aberta, meio assim, desconfiada. Mas é isso, né? Porque é um trabalho que se você não tem esse costume também, Sim. ele te assusta um pouco. Será que vai sair disso? Será que eu vou ter que lidar com coisas que eu não tô afim, que eu não abro essa caixa há muito tempo? Então, dá um receio, mas eu acho que são as intervenções mais poderosas que a gente pode fazer dentro de uma organização. Pois é, eu vou apresentar ele para você, então eu vou te mandar depois o contato dele. Adorei. Antes até do episódio, mas vai ser um bate-papo legal, porque eu acho que você vai ter boas ideias, assim. Ele é um cara muito criativo, ele é roteirista também. Eu o conheci porque meu filho gosta de um teatro específico de crianças que tem uma igreja batista aqui da Água Branca em São Paulo. E aí esse cara, ele era um personagem, ele incrível esse trabalho que ele fazia. Eu falei, que legal. Eu conheci um amigo, ele me apresentou. Eu falei, que top, cara. E a gente começou a se conhecer. Eu falei, vem aqui contar o que você faz. Porque, cara, você pode influenciar muito as empresas a expandir o pensamento, né? E ele começa com uma frase, assim, o episódio, dizendo muito legal. O Einstein acreditava nessa parada. Uma mente que se predispõe a conhecer algo diferente, a expandir, ela nunca mais retrocede ao mesmo tamanho que era. E você vai me falar disso depois que a gente vai entrar no negócio. E aí eu falei assim, cara, que top!
é isso, né? A partir de uma experiência muito significativa, não tem mais como ela ficar do tamanho que era antes, né? Eu falei, legal, você vai contar a tua história, porque tem muita gente interessante, assim, que escuta o programa e que pode ter ideias incríveis para transformar os locais em que elas trabalham, influenciam, né? Deixa comigo. Muito bom. E você está à frente de... Você está numa empresa também, né? Você Sim, uma série de... Eu sou hoje Head de Recursos Humanos da Eneva Energia. Uhum. Então, eu tenho um time hoje bastante grande, tem quase 40 pessoas em todos os níveis, né? Enfim, e eu tenho todo um RH para liderar e numa empresa que está não só num segmento que é a crista da onda, né? Energia hoje é um tema extremamente discutido, tem muita janela aí de crescimento, muitas fontes de energia diferentes, enfim. A minha empresa ela é um pouco empreendedora nessa agenda também, mas ela tem uma ambição muito grande de crescer até 2030. Então, a minha área é como se... Eu digo assim, eu sempre digo para o time, né? Nós somos a porta de entrada e a porta de saída. Isso qualquer RH é, na verdade. Mas ainda mais no momento de transformação e que vai se transformar por bastante tempo à frente, essa organização enquanto área, esse posicionamento, quem somos nós e para que a gente existe, e um posicionamento muito mais proativo, né, muito mais protagonista, é um desafio. Sim. Então, levar esse mindset para o time, levar esse olhar de transformação e como que eu também me repenso, né, me transformo como profissional para acompanhar esse movimento, tem sido um desafio interessante. Eu imagino. Eu estava conversando aqui com um convidado essa semana, um bate-papo super legal. E a gente estava falando um pouquinho disso, porque acho que a grande função agora, principalmente do RH, inspirando a liderança, cada pessoa tem um projeto de vida, é o que você está dizendo, o quanto a gente pode contribuir como empresa para o desenvolvimento desse projeto. Porque foi o tempo em que a gente trabalhava para sustentar, para trazer o material que a família precisa. Hoje é o contrário, o trabalho ele tem um pouco da razão do ser, né? Eu tenho críticas para fazer com relação a isso, mas criticando ou não, é assim. O cara bota o cordãozinho da empresa e entra numa farmácia à noite ou no supermercado e não tira, não é porque ele esqueceu de tirar o crachá da empresa, é porque aquela marca, ele também quer, ele quer o significado dela para ele, para mostrar para as outras pessoas, né? Como ele quer ser percebido. Então eu acho isso muito interessante. Eu falo, cara, a gente tem que mudar mesmo essa cabeça. Não é mais um gestor de recursos, né? Agora uma pessoa que inspira outras pessoas, que dirige, que trabalha no projeto de vida delas também, né? Eu acho que, na verdade, sempre foi, assim, aliás, sempre foi esse o papel, né? Acho que a gente não falava muito dele, talvez não desse não tenha dado tanta prioridade. Mas eu fiz um movimento, eu entrei na empresa em janeiro, no meio de fevereiro eu fiz um movimento em que eu desliguei 3 pessoas, movimentei 5, abri vagas, contratamos alguns de lá para cá, e eu falei muito isso quando eu juntei, foram várias reuniões para a gente tentar explicar as motivações desse movimento, as ambições, né, também, o resultado esperado com isso. E eu falei muito isso para o time, e acho que foi, talvez, de toda a fala que eu tive, o que mais eu vi reações, assim. Eu falei, são 3 pessoas que saem hoje, que nós tivemos, né, que tomar essa decisão, e que, óbvio, tem uma vida lá fora, a gente tem que respeitar, tem que valorizar a contribuição delas, mas são muitas mais que ficam. Então, se a gente também não toma as decisões que a gente tem que tomar no momento apropriado, essas que ficam, junto com as que também já, de repente, já estão precisando ir para um próximo ciclo, ou até desejam mesmo, né, falando de uma maneira mais geral, esse impacto ele vai causando, assim, sentimentos e influências no nosso comportamento que a gente leva para casa. Então, eu falei, tem toda uma comunidade lá fora que é impactada pela forma com a qual a gente sai daqui de dentro todos os dias. Eu impacto a minha família, eu impacto um vizinho, eu impacto, né, familiares, eu impacto colegas, seja para o bem ou para o mal. Fato. Então, a gente tem realmente como liderança uma responsabilidade muito grande, e não é assim, com a empresa e com a sociedade. Isso tudo está muito misturado. É que talvez a gente não faz, às vezes a gente não faz muito bem esse link, né? Essa conexão tão direta, mas ela é direta. Então é isso, eu acho que sempre foi, e o que vem mudando talvez é que a gente fala agora mais sobre isso, e a concorrência aumentou ao longo do tempo, né? Então a pessoa não fica mais a carreira inteira no mesmo lugar, ela tem opções. Eu acho que o fato de o mercado, né, de uma maneira global e geral, dar mais opções, faz com que a gente também questione
se o que a gente quer daquela companhia é só dinheiro, é só aprendizado. A gente quer também bem-estar, a gente quer ter um dia agradável, né? Então, acho que é por aí que o tema vem avançando. Ô, Kelly, fazer um parênteses aqui, porque é sempre gostoso aprender com quem tá aqui, principalmente você tem uma responsabilidade enorme, cara, é um time bem grande. Como é que você decide desligar 3 pessoas num período curto? Quais são as avaliações que você tem que fazer? Porque eu imagino o teu discurso realmente. Cara, você acaba de chegar, você decide movimentar 5, desligar 3, então óbvio que você quer deixar a tua marca e você já quer fazer uma condução para aqueles locais que você imagina como os mais adequados. E como é isso? Como lidar com uma avaliação num espaço de tempo tão curto? Perfeito, ótima pergunta. Eu acho que assim, eu procurei ouvir. Primeiro que assim, antes de eu começar efetivamente meu primeiro dia formal, eu consegui ter a oportunidade de conhecer o time Pô, que em legal. um ou outro evento. Eu fui convidada para entrar como ouvinte, né? E até alguns eu consegui participar, dar as minhas contribuições. A minha gestora me convidou, Legal. porque muita coisa ia acontecer logo na sequência da minha entrada. Quanto mais onboarding você tiver, melhor, né? Já facilita essa sua adaptação e eu achei realmente interessante conseguir, né, uma disponibilidade, de certa forma, para fazer isso. Então, eu não cheguei 100% às cegas, né? Eu cheguei já tendo algum tipo de visão, e eu acho que conecta também com o meu olho muito treinado, né? Assim, eu digo que às vezes parece que eu estou distante, que eu não sei nada que está acontecendo e que eu não conheço as pessoas, mas eu falo, gente, eu não preciso estar muito perto. Se eu bato o olho, eu não preciso de muito tempo para ter ali um certo diagnóstico. Além disso, eu também fiz o one-on-ones. Eu escutei os clientes, eu escutei o próprio time. Os meus primeiros dias foram bem intensos, dedicada a fazer isso. Entendi. Porque as informações, todas elas foram se amarrando. Elas foram se conectando. Eu já tinha tido algumas impressões, eu já tinha recebido alguns feedbacks de dentro do grupo, de dentro do time, da minha própria gestora, dos clientes. Ouvi as próprias pessoas também com relação às suas insatisfações, desejos de próximos passos. Então, amarrando tudo isso, eu não precisei de muito tempo para fazer. E, de fato, assim, eu sempre escuto, né? Ainda hoje, parece que já tem muito tempo, mas nem tem tanto assim, né? Que, de fato, fez muito sentido. Tanto para o grupo que ficou, como para os clientes. A gente deu uma mudança, né? Uma repaginada no time e, de fato, conecta com as próximas ambições. Eu acho que o interessante é a gente pensar quando a gente interrompe um ciclo, até mesmo quando a pessoa decide, né, interromper o seu ciclo na organização, não quer dizer que deu errado o relacionamento. Sim. Quer dizer que ele deu certo por um período. E eu acho que, eu penso assim para mim, eu nunca pensei em ficar a vida inteira numa organização só. Aliás, eu trabalhei em várias. E eu acho que ele tem que dar certo, eu falo, tem que seja eterno enquanto dure, né? Tem que dar certo enquanto a gente está ali, enquanto está fazendo sentido para os dois lados. E essa coragem de tomar a decisão, tanto para uma parte como para outra, ela é muito genuína, assim. Com certeza. Chegou a hora e no final é bom para todo mundo, né? Sim. Tomar decisão é um negócio muito doido, né? Mas é fantástico quando você tem uma coragem para fazer isso, porque às vezes você posterga certas coisas que você não deveria, fica até mal com isso, não vai, cara, né? O Robson sempre me diz, o Robson é o fundador da carreira, ele diz, cara, vamos errar rápido, vamos trabalhar para consertar isso aí. Então, a gente tem a volatilidade do mundo, ela exige também que façamos isso, porque senão a gente é engolido, né? É que nem a onda, trabalha com a gente, você fica girando e você não tem como reagir, né? Então, interessante a tua resposta. Mas me diga, você está então estudando, o teu doutorado está muito ligado em neurociência aplicada à liderança. Esse é um pouco da pauta da nossa conversa hoje. Cara, neurociência, eu em 2012... eu comprei aquele livro que eu te mostrei na nossa conversa, acho que semana passada, do Pinker, Como a Mente Funciona. Sim. Putz, aquele livro foi um negócio muito doido, assim. Eu estava estudando criações emocionais dentro da área de publicidade. Um curso muito específico que eu fui fazer. E aí, esse professor, ele estimulou muito esse tipo de coisa. Ele falou, cara, vocês não imaginam, mas a quantidade de cálculos que o nosso cérebro faz para pegar uma garrafinha dessa, e aliás, eu não sei se já tomou essa Cristal, mas essas garrafas recicladas, elas são tão moles que você tem que ter um cuidado para não dobrar e tomar um banho aqui, né? Dá medo. Aí você tem que ser... Cara, só que o cérebro, na hora que ele sabe disso, você não precisa muito, ele entende a quantia de força exata que você tem que desprender para cá, a distância para alcançar a sua boca. E hoje a gente faz isso e não imagina. E ele fala assim, o Confúcio diria, né? O negócio que é bom pra você seguir não é aquilo o que todo mundo acha que é, uau, saiu o iPhone novo. Não, é o óbvio. E aí ele começa a questionar e eu falo, cara, nossa mente é embaçado mesmo, né?
Me diga, o que é neurociência para você? Por que você está nesse tema? O que te encanta tanto? Como é que você caiu nele? Eu acho que assim, vou contar um pouco da história, vou chegar na sua pergunta diretamente, mas só contar um pouco por que me encanta, antes de falar da neurociência. Eu comecei a trabalhar em RH em 2005, ainda como estagiária, fazendo faculdade de psicologia, né? Já entendia ali do ponto de vista psicológico o que acontece, né, com a nossa mente e tudo mais, uma perspectiva ainda mais olhando pela psicologia. Mas o que mais me encantou no curso, nos primeiros períodos, foi a parte da anatomia. Eu ficava... Anatomia e estatística. Então, eu digo que eu sou 3 em 1. Eu sou meio engenheira, meio médica, assim, e meio Bióloga. psicóloga. Sei lá. Então, adorável. Eu adorei pegar um cérebro na mão, entender ali quais eram as áreas. Eu tenho essa parte da biologia muito forte. Por um gosto natural, assim, nem sei de onde vem exatamente. Mas quando eu comecei a trabalhar em RH, eu tive a oportunidade logo no início da minha trajetória atuar em algumas áreas diferentes do RH. Eu pensei em fazer isso de uma forma até assim planejada. Eu queria ser um pouco especialista nas áreas. Eu dizia assim, para quando eu virasse uma generalista, ninguém me enrolar, né? Porque se um generalista não for de alguma forma um bom especialista também no que ele está falando, nas diferentes disciplinas, é fácil de ficar raso, né? A conversa, enfim. E eu comecei a olhar para o desenvolvimento humano dentro de tudo isso, olhando pelas áreas que eu passei, eu achava extremamente esquisito. Assim, me incomodava muito, porque eu pensava, de onde vem essa demanda? A demanda vem de um gestor que olha para aquele funcionário e faz uma avaliação de desempenho anual, ou de carreira, competência, seja lá o que for, e vê que ele tem algum gap. Mas quando a gente fala de soft skills, gap técnico é mais fácil. Eu não sei Excel, né? Tô dando um exemplo qualquer. Se você me pede uma planilha com uma macro, não vai sair nada. Eu vou dizer assim, não sei. É fácil. Aí você vai me dar um curso e de repente eu vou aprender. Resolveu. Né? Isso é mais fácil de diagnosticar, é mais fácil a gente acertar o gap, fazer um mapeamento e tratar com a solução. E ainda tem a parte de por que a pessoa não aprende, né? Não aprende uma macro, depois a gente chega lá. Mas aí o ponto é, quando a gente falava de soft skill, a pessoa precisa se comunicar melhor. Aí eu comecei a observar, tá, mas quem é esse gestor que está dizendo isso? Olha, é um cara mais pragmático, ele é mais diretão, a pessoa dá mais voltas. Tá, então ela precisa comunicar melhor, porque ele é diferente dela, assim, porque ele acha que tem. Mas aí depois se troca o chefe e ele também é mais, né, gosta de dar mais detalhes e tudo mais. Já tá ótimo. Então a pessoa não tem mais aquele gap. Fica um negócio muito confuso, assim. A gente trata o desenvolvimento humano de uma maneira muito volátil, tem muito a ver com o gestor que está ali tomando a decisão naquele momento. Que, em muitas vezes, eu também comecei a perceber que ele mal dava conta do desenvolvimento dele. Então, dizer quem é essa criatura, né, que mal está se cuidando, mal tem consciência dos seus problemas para dizer o que o outro tem que melhorar. Isso tudo me chamava muita atenção, eu achava muito estranho. E aí, ainda muito menina, né, muito jovem, eu comecei a tentar fazer um RH mais diferente. Então, eu digo que eu sou de RH desde sempre, mas eu sou a maior crítica que existe ao RH em si. Justamente por isso, pelo fato de a maioria ser muito processual, né, muito protocolar e não desafiar, mas por que é assim? Por que é o líder que tem que dizer que o gap, que a pessoa tem esse gap sem nem ouvir outras pessoas, sem nem ouvir se a própria pessoa acredita, né, que isso é um fator de desenvolvimento, enfim. Às vezes ele vai fazer essa conversa e diz assim, olha, tivemos uma avaliação de desempenho, identificamos essa oportunidade, ok, então vamos lá ver um treinamento. A pessoa não tem nem opção de dizer, olha, mas eu não concordo. E quando diz é rebelde, né? Enfim. E aí... É um lado só, né? E o mundo não é assim hoje, né? Se a gente vê... né? Fica um negócio muito unilateral. E aí, dando sequência aqui ao raciocínio, eu comecei a tentar fazer um RH de uma maneira mais transparente. Então, eu dizia para a pessoa, olha, essa situação aqui, você não foi bem. Assim, a percepção foi essa, isso daqui, no final você não está conseguindo se ajudar. Qual é o seu objetivo aqui na companhia? Crescer, então, desse jeito. Vai ficar mais difícil. E aí, eu comecei a ver que esse negócio dava certo. Entendendo assim, qual era a forma que convencia a pessoa sobre algo que ela precisava enxergar e mais ainda, assim, né, querer se transformar. E começou a dar muito certo. Então, ao longo do tempo, eu fiz um RH, e até hoje, né, extremamente transparente, muito aberto, com uma escuta ativa muito forte, porque eu também não sei tudo. Então, a pessoa pode me dizer, Kelly, ó,
estou passando por um problema situacional, né, circunstancial, eu estou assim agora, mas eu não sou assim, a minha história é outra. Então tá bom, vamos dar um tempo, vamos ver, de repente, é isso mesmo. Eu acho que... E aí eu cheguei na neurociência porque eu comecei a ter muito sucesso, assim, fazer uns trabalhos muito, muito interessantes, com resultados muito grandes, olhando para a personalidade, olhando para a inteligência emocional, descobri por fim uma ferramenta que era olhar a capacidade cognitiva da pessoa e fazer um match com a complexidade que ela tinha na mão para lidar, e até projetando isso para o futuro. Tem ferramenta que faz isso, tem teoria. Ainda assim, às vezes dava errado. Fazia tudo isso, a margem de acerto aumentou assim, para quase 100%, mas em algum momento ainda tinha movimento que dava errado. E aí eu falei, eu quero entender de onde vem esse negócio, eu quero entender a base, assim, que é o cérebro. E aí eu cheguei na neurociência, eu entendi que eu precisava ir além, entender assim, tem alguma coisa que eu consiga mudar lá na base, lá na origem, deixa eu entender como é que esse negócio todo funciona. Então, né, como eu comentei, eu já gostava bastante, já tinha um interesse pessoal, eu fui fazer um curso, uma pós-graduação em neurociência, e comecei a entender melhor. É uma pós-genérica, então ela não fala de neurociência aplicada à liderança. Eu peguei vários insights e fui tentando fazer uma customização e uma adaptação para a minha realidade de trabalho. Eu sempre falo isso para quem me pergunta se valeu, super, mas depende da gente também importar esse conhecimento e dar uma mastigada, né, uma customizada nele. E aí eu comecei a, entendendo isso, fazer essa análise, assim, como você falou, né? Como é que a decisão é tomada? O que tem de razão? O que tem de emoção? Que é muito do que o neuromarketing faz. Começou a ter muito sucesso também, né? Entendendo esses desejos mais intrínsecos, né? Mais inconscientes do consumidor, e até criando nele um desejo que ele próprio nem descobriu que tinha, mas a gente consegue hoje, de certa forma, fazer isso, manipular. Não é uma manipulação, às vezes parece que manipular é um negócio ruim, não é necessariamente. Então, foi aí que eu cheguei. Então, a ciência do cérebro, né, entendendo, transportando isso para dentro das organizações, é bastante valioso, porque eu conheço o ser humano. Então, assim, eu posso transportar isso para qualquer lugar, na verdade, né? Eu posso transportar para uma organização, para uma empresa, para uma escola, para uma instituição qualquer que tenha ali uma comunidade de pessoas interagindo em conjunto, ou até mesmo para profissionais que são carreira solo, mas eles atendem clientes, né? Então, a gente nunca trabalha 100% sozinho. São insights, né, e conteúdos que dá para a gente customizar para qualquer que seja a profissão. Sim. Esse é o meu a tua história, né? Isso é muito legal, assim. Você falou agora de biologia, e que curioso, né? Eu fui resgatar a minha história. Antes de fazer gestão de empresas, eu queria fazer ciências biológicas. Eu até prestei vestibular para isso. Porque, pô, a matéria que eu mais curtia no ensino médio, eu curtia pra caramba isso. E eu começo a pensar, de onde vem isso, né? Pô, assisti muito Nat Geo, né? A gente começa a ver a relação natureza, assim. Eu gostava pra caramba dessa parada, né? E depois as coisas vão somando. É muito doido como a nossa mente vai montando as coisas. Por isso que cada ser humano, assim, é um bicho a ser identificado mesmo. Porque a gente vai colecionando coisas que a gente acha que não tem utilidade, mas depois elas têm um valor enorme, né? Eu acho que o que você diz quando... Cara, eu fiz uma pós muito ampla de neurociência, mas o conhecimento... Mas isso me deu condições de hoje entender que eu posso aplicar em qualquer lugar. Tem um pouco de sabedoria aí. E aí eu acho que é um outro... Porque tem muita gente habilidosa, mas tem muita gente que falta um pouco de atitude para ele fazer certas coisas, e eu costumo dizer, falta inteligência emocional. Então, é essa sabedoria, essa combinação para conseguir colocar em prática, né? Eu queria que você me contasse como é que funciona, um pouquinho mais em detalhes, esse lance de você casar uma análise de personalidade com a inteligência emocional, com essa análise cognitiva, da capacidade cognitiva, né? Como que é esse mix? Porque eu nunca tinha ouvido isso, né? Então, você comentou na última conversa, eu falei, cara, não, acho que isso a gente pode explorar. Como é que você analisa a capacidade cognitiva? Como é que você evita um pouco, você, parando para pensar do lado ético, será que você detecta um incapaz num momento como esse? Como é que você lida com tudo isso agora? Conta isso para mim, que isso é bem interessante.
Legal, a gente detecta tudo, né? O muito capaz que eventualmente não foi bem aproveitado numa organização, porque às vezes não tem a qualificação, não tem o estudo mesmo, mas eu sei de vários casos assim de medições que foram feitas e a pessoa bastava ali um curso superior ou até uma oportunidade de terminar a faculdade para deslanchar. Mas voltando um pouquinho ao início da sua pergunta, o que eu entendi, né? Ao longo das minhas observações, do meu trabalho prático, a gente funciona de algumas formas, né? Tem o que está dentro do cérebro e como é que a gente processa a informação, que é até um pouco do que falou, né? Do que você falou, teve uma sabedoria. Acho que tem pessoas que conseguem, né, projetar as suas decisões, a sua carreira, as suas escolhas a mais longo prazo. Tem gente que olha um prazo mais curto. Isso tem a ver com essa questão cognitiva. Então, a gente sabe, eu vou começar por aí até chegar na personalidade na inteligência emocional. A gente sabe que tem estudos e teorias que essa capacidade cognitiva, e quando eu estou dizendo cognição, é só para fazer também um recorte, né? Fazer um entendimento. É a capacidade, não é só o QI. Porque o QI, né, é ali uma inteligência mais limitada, que é a quantidade de informação que a pessoa é capaz de absorver. E quando a gente está falando dessa capacidade cognitiva, é o que ela faz também com essa informação. Qual é a capacidade dela de usar essas informações para a geração de solução para problemas com graus de complexidade distintos. Então, é por isso que as pessoas escolhem carreiras diferentes. Tem gente que é inteligentíssimo, mas vai ser um pesquisador, vai fazer ciência, vai trabalhar no laboratório. Tem gente que é inteligentíssimo, vai para uma organização liderar infinitas, muitas e muitas pessoas, e consegue ter um discurso que inspira uma multidão. Tem gente que é inteligentíssima e vai fazer um meio do caminho, então depende. Né? É uma inteligência que aí vai depender muito, aí é onde a gente casa, com a personalidade dessa pessoa, com a forma como ela consegue não somente absorver, como processar essa informação e devolver, né? E externalizar essa informação por meio do seu comportamento. Então, tem gente, né? Eu falei assim, do muito inteligente que vai para um laboratório e vai fazer pesquisa. Normalmente são pessoas mais introvertidas. São pessoas que preferem trabalhar menos exposição, com uma interação com uma quantidade de pessoas menor, ter menos exposição e ficar ali por detrás das câmeras mesmo, no bastidor, atrás das cortinas. E não tem nenhum problema com relação a isso, são preferências distintas. Tem gente que já é mais extrovertida. Isso também tem gradações, tá? Eu sou uma extrovertida muito leve, então, se eu tiver um dia inteiro numa exposição grande, isso me custa uma energia. Eu tenho que me preparar e depois eu fico bem cansada. Então, também tem gradações. Mas o muito extrovertido, né, quando ele é mais intenso, ele dificilmente vai conseguir trabalhar num laboratório sozinho o dia inteiro ou interagindo com uma ou duas pessoas que entram ali meia hora e vão embora. É mais difícil, porque essa forma de energização, né, que de um lado é de dentro para fora e de outra de fora para dentro, isso traz uma necessidade de você criar ali a sua rotina e fazer escolhas para satisfazer essa necessidade. Então, por que muita gente amou o modelo de trabalho remoto? Porque não tinha essa necessidade tão grande de ficar o dia inteiro olhando pessoas e conversando. Eu fui uma, inclusive, a minha produção quadruplicou. Eu consigo fazer isso, ficar o dia inteiro trabalhando de casa, e para mim essa interação já me basta, já me energiza. Eu não preciso estar no meio de uma multidão necessariamente para energizar, aliás, me drena. Então é o contrário. Tem gente que assim, já não estava mais aguentando ficar de casa. Eu vi muita gente com crise de ansiedade porque falava que eu preciso ir para a rua, estou enlouquecendo. Eu não consigo mais ficar em casa, eu quero vestir uma roupa, eu quero me arrumar, quero ver gente, quero ver carro, quero ver tudo. Então, isso é como a gente entende a personalidade. Né? O Jung lançou um livro em 1921, a primeira versão, né, a primeira edição do livro, que é chamado Tipos Psicológicos, onde ele fez essa análise, né, e colocou esses tipos de pé, onde ele não só olhou extroversão e introversão, como ele também olhou a forma como a gente processa as informações, ou seja, eu tenho pessoas que são mais concretas, que absorvem a informação pelos seus sentidos, guardam no HD, e quando tem que idealizar ou pensar num projeto, elas vão buscar essas informações já previamente armazenadas, ou seja, elas olham para trás. Tem gente que já é mais idealizador, olha para frente, mais visionário, pensa naquilo que não necessariamente existe, ou que ele nunca viu, mas consegue ter
esses insights, essa capacidade intuitiva maior. E a última contribuição, né, o último par de preferência que o Jung trouxe na teoria dele é como a gente toma decisão, que é ou por uma via mais racional, mais lógica, ou por uma via mais do sentimento, da empatia, do impacto da decisão no outro e no indivíduo, né? Então, quem toma decisões mais impopulares e que nem sempre vai agradar a uma massa, quem é mais racional faz tranquilo. Então, assim, precisa fazer um desligamento, já desliguei, encerrei uma operação de 300 pessoas numa tarde, obviamente com todo um time me apoiando, conduzindo o trabalho comigo. Mas, assim, foi triste, terrível, mas eu fiz super. Planejei, executei, foi um trabalho extremamente bem sucedido. E talvez uma pessoa mais sentimental, mais feeling, né, no meu lugar, nesse aí, né? não conseguiria. Às vezes não consegue mesmo, tipo, isso aqui não é para mim. Ou perderia noites de sono, tomaria algumas coisas para acalmar, né, alguns ansiolíticos, né, porque gera uma ansiedade que a pessoa às vezes não dá conta. Então, é como a gente funciona. Olhar para essa preferência faz muito sentido. Conectando, obviamente, com a capacidade cognitiva, né, de gerar soluções, porque se eu tenho uma função que ela precisa interagir, eu preciso de uma pessoa que ela interage, mobilize áreas distintas, muita gente, eu coloco um introvertido, muito introvertido, ainda que ele tenha uma excelente capacidade cognitiva e gere soluções, na hora de influenciar e de convencer as pessoas a trabalhar para ele, ele pode ter mais dificuldade. Sim. Com todo o arsenal na mão, né? Ele tá pronto para isso, mas é uma combinação, realmente. É uma combinação. E aí, encerrando com a capacidade, né, com a inteligência emocional, que é uma variável que a gente olha até com mais frequência, diferentemente da personalidade, que busca a nossa essência, busca os nossos padrões adquiridos desde lá da infância, que podem ser trabalhados, a gente vai falar sobre isso, né? O cérebro, ele consegue reaprender e desconstruir padrões, ainda que tome um tempo e seja um trabalho bastante intenso, interessante, mas a gente consegue. Quando a gente olha para a inteligência emocional, é como eu estou conseguindo fazer essa modulação entre razão e emoção, que pode ser influenciar, por mais às vezes emocionalmente inteligente até que eu seja, eu posso estar vivendo uma situação pontual de doença, de perda, de uma frustração muito grande ou alguma coisa nesse sentido que abaixa um pouco o meu nível, né, minha capacidade de ser emocionalmente inteligente. Então, se eu, voltando para aquele exemplo, se eu preciso mobilizar muitas pessoas, influenciar, e eu estou passando por um momento em que eu não dou conta nem dos meus problemas, né, que dirá de ter tanto esse gasto de energia, eu posso ter essa capacidade comprometida por um período, por um tempo. Então, olhar tudo isso é extremamente interessante, porque você olha o profissional de uma maneira mais sistêmica. Eu até escrevi um artigo sobre isso e estou tentando publicar, que é exatamente assim, olhar esse método sistêmico, né, de como a gente identifica pessoas com uma predisposição para entregar uma maior performance numa determinada posição. Cara, essa combinação é muito 10, porque poupa recursos pra caramba, diminui sofrimentos, né? Você consegue mapear uma cadeira e dizer, acho que esse cara tem mais potencial. Você sabe que no futebol tem coisas assim, né? E eu acho muito legal. Teve uma época que o Corinthians usava um software para identificar jogadores em potencial. Não jogadores estrela, mas esse software ele mapeia estatística de jogador no mundo inteiro. Então você imagina uma grande massa de dados. Aí você fala assim, cara, que tipo de jogador... E o Tite usava isso no Corinthians, né? Que tipo de jogador combinaria, mas eu preciso de um atacante assim, que ele pode ter uma deficiência assim, mas ele tem que ter essas virtudes e tal. Condição de entrar em determinados estilos de jogos. Aí, por exemplo, vem o Guerreiro, que foi um cara lá você gosta de futebol? Eu tô te falando de futebol assim, às vezes... Eu tô conectando, não entendo muito bem não, mas tô conectando. Mas falou de ser humano, eu tô... Mas é isso, porque daí foi um time que deu muito certo, mas que foi trabalhado muito com esses pontos. Tipo assim, vamos achar algumas pessoas em potencial para fazer as melhores combinações, né? Cara, isso voltado para o mercado de trabalho é muito doido, porque
O mercado de trabalho a gente não aquece antes de começar um jogo. A gente não pensa em características como essa. A gente tenta combinar times que a gente nem sabe. Às vezes a gente tá pegando... Todo mundo é atacante nesse time aqui. Meu amigo, mas você não precisa de atacante. Você precisa de zagueiro, cara. Você precisa daquele cara que não fala muito. Você precisa daquele cara que é sistemático e fala, meu, daqui não passa. Tipo, mas será que você não pode não ter jogo de cintura para negociar? Não posso. Será que você não pode tomar uma decisão, né? Tomar uma decisão visionária sem ter muitos elementos para decidir? Não, eu preciso ter elementos para decidir. Tem gente que tem que ter mesmo. E o time precisa deles, né? Então isso é interessante. Mas eu acho que não é uma prática comum, certo? Eu não vejo muito uma combinação desses três. Personalidade e inteligência emocional, né? Às vezes tem uma combinação de um DISC com algum outro tipo de análise. Beleza, você tem isso funcionando. Mas a parte da capacidade cognitiva, né? Que você traduziu a saber... Foi bem autoral, assim, o trabalho. Não tem... E o que você falou é interessante, porque eu já vi, é um trabalho que exige também muita maturidade, né? Eu gostei da palavra que você falou, de sabedoria de quem também está ali conduzindo, junto com o cliente interno, porque você é uma arma poderosa, né? Então, você vende isso internamente, né? E o gestor vê o potencial, ele fala, agora eu quero todo mundo com uma capacidade de crescer não sei quantos níveis na organização. Só que eu não posso, é o que você falou, eu não posso ter uma equipe inteira com uma capacidade cognitiva muito alta para suceder posições acima no intervalo curto de tempo, porque a velocidade de aprendizagem dessas pessoas ela é muito acelerada. Então, eu não vou conseguir perder a equipe inteira, né, no intervalo de tempo ali parecido. Eu não vou conseguir desafiar suficientemente todo um time assim, numa velocidade alta, porque, né, o gestor também tem suas limitações de tempo, enfim, de tudo, de entrega. Então, tem que ter um equilíbrio. Eu lembro que uma vez uma gestora me procurou para ajudá-la a fazer o recrutamento de um estagiário. E a gente fez essa conversa. E eu disse assim, olha, você não precisa ter só estrela cadente. Ela, nossa, Kelly, você me trouxe uma paz de espírito agora, eu estou tranquila, porque parece que, ouvindo, né, do líder da área, a gente agora tem que perseguir, assim, aqueles seres raros que eu falei, não, até porque a equipe tem que ter esse equilíbrio. Você tem que ter aquelas pessoas que vão querer ficar mais tempo na posição, é saudável, até porque tem histórico, tem, né, você vê uma continuidade, né, toca um projeto de mais longo prazo, você tem que ter aquelas pessoas que são mais aceleradas, que vão conseguir suceder outras pessoas, e você também tem que ter aquelas que vão encerrar o seu ciclo, porque, né, para gerar uma oxigenação, tem de tudo. É um misto que a gente tem que fazer com sabedoria. E eu vejo até pela questão de compensação, por exemplo, né? Se você tem esses hiper talentosos, você não tem condições também de bancar isso. Do ponto de vista básico, que é grana, ou que são, né, as compensações ali. Da condição de evolução, que é o que você está me dizendo, não tem cadeiras para todo mundo lá no topo. Então, esses caras também vão deixar a tua organização de uma forma muito rápida. E aí você fala, caramba, você vai ficar na mão, né? Então, é uma combinação muito interessante, assim. A tradução que você fez, especialmente de capacidade cognitiva, eu gostei bastante. Porque é o que é você tem condições de usar tudo isso em favor de algo. Me diga... Você disse que manipulação não é algo ruim. Eu também acredito que não. Porque a gente toma várias decisões, né? E a manipulação faz parte. Aliás, existem as farmácias de manipulação e ninguém fica bravo com elas. Então... Adorei. Né? Então você fala assim, poxa, a manipulação ela é necessária quando... E como é que você ensina isso? Porque da forma como você é, eu poderia dizer agora, sem te ofender, que você é manipuladora. Porque você entende os elementos e você sabe combinar. Então isso te dá essa característica. Pega mal assim do jeito de falar, né? Isso dá para ensinar? Outro dia alguém me perguntou isso numa aula que eu dei. Como é que foi, gente? Se eu conseguia... Se eu tinha todo... Era alguma coisa assim sobre... Tinha a ver com isso, né? Qual era o meu grau de sensibilidade para tomar uma decisão de uma natureza tal? E se eu me preocupava com como eu ia ficar percebida, eu falei, de forma alguma. Eu sou racional. Então, assim, eu lido bem com isso. Não tem problema com percepções mal, né? Eu vou comunicar o propósito da decisão. Eu falei, então, tá tudo certo. A pessoa riu. Porque... assim, dependendo da sua capacidade também, você vai ter uma empatia que ela é sua e sempre foi sua, e você também é capaz de desenvolver.
e no grau que você entende que você precisa desenvolver. Então, acho que essa manipulação que você falou, a neurociência aplicada à liderança, ela ensina a gente a fazer isso. Por quê? Porque eu conheço exatamente hoje o meu funcionamento. Óbvio, né? Todo mundo tem ponto cego, não vou dizer que eu me conheço 100%, mas enfim, conheço bastante. Eu conheço quais são os meus limites. Então, assim, tem situação, até na minha vida pessoal, que eu falo para o meu marido ir. Não, isso aqui para mim, reunião com mães da escola do meu filho para decidir determinados temas que eu sei que vai pairar aquela histeria coletiva, eu falo, vai. Ele é mais paciente, ele é mais político, então eu digo, agora é sua vez. A gente faz aqui em casa também um pouco dessa... Tem situação quando tem que ter alguma conversa mais difícil, dar alguma notícia mais dura para alguém, ele fala para eu ir. Porque como ele é mais político e mais preocupado com a percepção do outro, ele vai ter mais dificuldade de fazer. Né? Então, vai dar voltas, não, de repente não vai chegar direto ao ponto, a pessoa às vezes não vai nem entender o que ele quis dizer, acontece, né? E isso acontece nas organizações também. Então, essa capacidade de manipular, que eu disse que eu penso que não é necessariamente ruim, é quando a gente faz uma manipulação consciente e por um propósito genuíno, assim. Então, vou te dar um exemplo de ontem, que me aconteceu. Eu tenho um projeto que eu preciso entregar, um projeto que quase que foi a ruína, porque foi apresentado para um grupo de pessoas na hora errada. Eu não estava na reunião, depois eu precisei ficar ajudando a consertar. E aí, o principal stakeholder que poderia, assim, trazer uma crítica maior e até mesmo comprometer a entrega do projeto, eu estava ontem numa reunião com ele, sem esse objetivo, era um outro objetivo, eu estava mais de ouvinte na reunião. Eram 2 pessoas do meu time que estavam atuantes ali, apresentando o conteúdo da reunião. Ele trouxe esse assunto desse projeto na reunião, e eu disse assim, olha, nós já temos aqui uma solução para isso. E aí expliquei para ele como é que a gente vai trabalhar o negócio. E eu falei, se você tiver, vamos deixar para o final, em 5 minutos a gente consegue validar esse conteúdo dessa parte, que é a parte que você está mencionando, que é o que te interessa. E eu gostaria de ouvir seus insights e tudo mais. Na hora que eu abri E aí eu consegui. Se eu levo isso para um outro fórum, eu perderia. Então, assim, foi com ele. Aquele momento, num momento, assim, que ele não se preparou para atacar, entendeu? E aí, não estava numa pauta que ele já tinha visto e já... Porque a gente faz isso, isso é um negócio que eu não estou muito predisposto a concordar, e eu sei que vai ser discutido naquele momento, eu já me preparo, eu já reúno argumentos. Não deu tempo. E aí, quando eu abri o conteúdo, eram 3 pilares de assuntos ali. E aí uma líder do meu time deu um feedback hoje, ela falou, Kelly, eu fiquei impressionada com a forma, assim, que você nem deve ter pensado nisso, mas com a forma que você conduziu, e ele não teve para onde correr. Teve uma hora que ele começou a olhar para um pilar que não era o que ele deveria, que era justamente a armadilha ali para ele acabar com o meu projeto de novo. Eu falei assim, olha só, essa parte aqui, quem cuida sou eu, então aqui ainda tem umas melhorias, a gente ainda não fechou 100%, podemos até pensar algo daqui para colocar lá na última parte, que é a que você está propondo e precisando, vamos focar nela agora, é ela que eu preciso da sua ajuda nesse momento. Então ela falou assim, com toda delicadeza e com toda tranquilidade, você disse para ele com outras palavras, mas disse assim, vamos focar no que te cabe, que o resto é comigo. Ela falou, e eu falei, nossa, eu não pensei nisso, porque já é tão automático, e óbvio que eu aprendi, eu desenvolvi, eu não nasci assim, né? Aliás, eu já fui sincericida e já me prejudiquei em diversas situações, mas eu entendi que eu precisava desenvolver. E funcionou, conseguimos validar o negócio. Eu encontrei depois, né, o principal stakeholder da companhia, e no elevador eu comentei, já validei aquele conteúdo. Ele falou, nossa, parabéns, até um pouco surpresa, assim, do tipo, mas já tão fácil, tão rápido. E foi. E aí a gente... É isso que a gente está falando, né? Como é que eu escolho a hora certa, o momento adequado, para eu conseguir endereçar um tema que, de certa forma, ali eu sei também, né, qual é a minha fragilidade. E aí eu não endereço, porque eu sei que ali eu corro mais risco de não conseguir o meu objetivo. Eu também sei qual é a fragilidade do outro, ou seja, ele não se preparou para me atacar, então é agora que eu vou. E conduzo de uma maneira que eu estou seguro, isso aqui é meu, isso aqui é seu, e era mesmo, então não menti também, não trouxe nada incoerente. E foi. É disso que a gente está falando, né? Desse conhecimento da gente e do outro para conseguir fazer a melhor situação.
de uma forma mais assim, nem chega perto de ser tão rebuscado ou com a condição de materializar que você tem, mas minha mãe é uma mineira. E ela falou assim, Emerson, né? E ela sempre trabalhou isso comigo, e falou assim, o mineiro ele tem um jeitinho, não sei se você já sacou, né? Aí eu falei assim, como? É aquele jeitinho observador, mineiro fica quietinho, mineiro fica quietinho, você já reparou? E tá um pouco disso que você tá falando, de entender o momento. Você sabe que meu menino, às vezes ele chega pra minha esposa e fala assim, ô mãe, eu posso... O nenenzinho tá chorando, tá aquela situação conturbada, aí ele chega no ato e fala assim, ô mãe, eu posso andar de bike ali? Não, você não pode. E aí ele sai frustrado. Aí eu já fiz isso pra ele, né? Se minha esposa estiver ouvindo agora, ela vai dar risada. Porque eu falei assim, filho, vem cá. Entenda a situação. Olha a sua mãe. Tava nervosa, o nenê chorando, aquela situação conturbada, etc. Aí você vem chegar e pedir pra andar de bike com ela naquela hora. Não dá, cara. Não dá. Ou você quer alguma coisa que... Você tem que entender que você tá querendo algo. Você tem que fazer a leitura do momento. Não sai pedindo isso. Sua mãe, quando acorda, não é hora de pedir nada pra ela. É outra coisa brincando, não é hora de pedir nada pra ela. Então, eu ia perguntar sobre o Pedro. O que você faz com o Pedro nesse sentido? Porque eu acho que a convivência, o social, ele dá condições pra gente entender isso. Mas quando a gente dá repertório, né? Uma criança ela pode entrar numa sala de aula e às vezes ela sofrer com bullying ou coisa assim, porque ela não tá tendo condições de lidar, às vezes, com uma coisa que ela poderia cortar aquilo no ato. Se eu fico ofendido por alguém, eu fico ofendido. Se alguém diz algo que eu não gosto, eu materializo aquilo e torno aquilo maior dentro de mim. Então, como é que você ensina o Pedro? Porque eu acho que você é uma professora, né? Agora eu digo nesse tema. Então, como você passa? Como é que você dá condições para ele também entender, para ele já começar a mexer com a capacidade cognitiva dele, né? Para a gestão das emoções, que, no fim, são habilidades que a gente vai precisar pro resto da vida e na boa. É difícil conseguir isso na empresa depois. Difícil a empresa falar, agora eu vou te pagar um curso para resolver esse teu problema. Meu amigo, não acha, né? E, aliás, excelente pergunta, Emerson. E, aliás, assim, resolver isso quando adulto é mais difícil. Uhum. Porque é quando os nossos padrões e as nossas crenças já são muito mais enraizados. A gente chegou até aqui dessa forma. Aos trancos e barrancos, às vezes, né? Ou com mais sucesso, enfim. Mas desconstruir isso, né? Eu acho que quanto mais velho, é por isso que às vezes a gente escuta, mas você vai querer que a pessoa mude agora, a essa altura da vida, já chegou nessa posição, já virou CEO, já virou um diretor, senior, vai querer que mude, e às vezes chegou lá, mas chegou com um gap, enfim, chegou. É que vai querer que mude por isso, porque você desconstruir esses padrões, e muitas das vezes a pessoa já nem quer mais, ela já está em outra fase, ela já está mais pensando na aposentadoria do que investir tanta energia para modificar uma coisa que quem quer não é ela, né? Então, como é que eu trabalho com o Pedro? O Pedro tem uma questão que ele realmente é diagnosticado com altas habilidades, então ele tem uma compreensão, né? Ele tem uma visão temporal que ela é muito maior do que as crianças sempre foi, né? Desde que ele tinha 2 anos, ele começou a ler, e aí ali já apareceu um sinal, e a gente foi trabalhando. Então, ele tem uma dificuldade, de certa forma, por um lado, que é esse equilíbrio entre a cognição e a emoção. Se de um lado, cognitivamente, ele é muito maduro, e às vezes eu interajo com ele, eu esqueço que ele é uma criança, porque eu não sei se eu tivesse uma criança diferente do Pedro, eu não sei nem como é que eu ia me comportar, porque assim... Trocar altas ideias, né? Você não tem noção. Então, mas tem esse desafio do equilíbrio emocional. Então, ele já teve muita dificuldade na escola, porque ele consegue compreender, mas as emoções ainda são de uma criança de 8 anos. E aí, hoje, como ele está crescendo, está amadurecendo, eu já consigo dizer para ele a consequência, se você fizer isso, como você fez com seu filho. Isso daqui não te ajuda. Você gosta de ser, né, excluído pelos seus amigos, que seus amigos digam que não querem brincar com você? Não. Então, e eles estão te sinalizando que isso daqui não está agradando. Então, para que você vai fazer? Por que você vai insistir nisso? E ele já é capaz de entender, né? Já faz um tempo que a gente tem esse tipo de diálogo. E uma coisa que eu ensino a ele também é assim, tem hora que você não reage naquele momento e você perde a oportunidade, mas ela nunca é perdida, né? Então, ele apanhou outro dia na escola, tomou um tapa no rosto e recebeu um elogio por não ter reagido. Olha que perigo. Aí, de um lado, né? Aí ele ficou dias meio quietinho, calado, e a minha sogra falou, que cuida dele, né, para mim durante o dia, falou assim, Kelly, eu acho que ele não engoliu muito bem essa história, não.
Eu falei, eu também tô achando que não. Aí eu conversei com a psicóloga, eu falei, cuidado com o comportamento que vocês estão reforçando, porque você desaperta um botão, aperta outro com força demais, você vai ter outro problema. Porque se ele também não tiver nenhum tipo de reação, ele vai guardar para ele e aí adoece, começa a ter crise de ansiedade, né? Às vezes uma depressão. Então, a criança passa por isso também. E daí eu disse assim para ele, eu falei, Pedro, olha só, você tá chateado porque a criança, seu colega te bateu e você não reagiu? Ele falou, mamãe, eu tô sentindo uma tristeza, mas eu não sei o que é. Porque a criança, às vezes, não consegue identificar. Expressar, eu quase morri, né? Porra, Enfim, você né? fica doido. Nossa, imagina. Não vou dizer nem a vontade que eu tive. Mas aí... aí eu falei assim, Pedrinho, olha só. Se você ainda estiver incomodado com o que o seu colega fez, você ainda pode chegar lá, ou amanhã, ou em qualquer dia que você quiser, e dizer assim, eu não gostei daquilo que você fez. Aquele tapa que você me deu naquele dia me magoou. E eu não quero que isso se repita. Eu falei, é uma forma de você colocar essa chateação para fora e resolver. E de você também dizer para o seu amigo não repetir esse comportamento, porque você não gostou. Ele tem que saber que você não gostou. Não é só você ficar quieto e tudo vai ficar bem, porque você não ficou bem. E aí ele entendeu. Eu falei, tudo bem, filho? Ele falou, tudo bem. E aí eu acho que até depois passou, eu nem sei se ele fez alguma coisa com isso, mas eu acho que só o fato de a gente também ter podido falar sobre a questão, já teve situação que ele falou assim, mamãe, eu quero conversar com a professora sobre tal coisa. Eu falei, não precisa conversar na frente dos amigos, chama ela em particular. Aí ele, o que é particular? Aí eu expliquei. No dia seguinte ele foi lá, chamou ela num cantinho e falou, olha, tal coisa eu não gostei. Eu falei isso, porque a gente começa a dar não só um fortalecimento emocional para a criança, como recurso para ela se defender. Sim. Se ela se pronuncia, diz que não gostou, tenta ali arrumar a sua forma de se posicionar e ainda assim dá errado, aí eu digo, chama a professora, me fala. Se você não conseguir... Eu falei, tem problema que é de adulto com adulto. Se tem algum adulto que te incomoda, aí a mamãe vai resolver. Você pode me chamar, e você sabe que a mamãe resolve. Então, assim, a gente cria também esse laço de confiança com a criança e ele abre mesmo, assim, ele divide tudo que está acontecendo. Outro dia ele falou, mamãe, eu fiz uma coisa que eu não sei se eu fiz certo. Terminou um namoro. Aí... tinha uma namoradinha lá, né... Coisa de menino, tá? Entendi. Duplinhas, né? Que as duplinhas se formaram assim por afinidade, aí dizem que são namorados. Eu já tinha dito, né? No máximo vai encostar na mão, tem coronavírus, aí não vai nem chegar perto, mas conversa de longe. Mas ele disse que terminou, ele falou, não sei se eu fiz a coisa certa. Eu perguntei por quê, ele disse que um amigo dele deu um conselho de que ele estava muito novo para namorar, achei incrível. Cara, que amigo é esse? Você fala, chama esse menino para brincar. Já chamei, na sequência. Eu falei, o seu amigo te deu um conselho sensacional. Eu adorei o que ele te falou e adorei a sua decisão. Vocês realmente não têm ainda idade para isso? Eu falei, aliás, isso foi uma modinha, né, meu filho? Foi fogo de palha. Ele, que fogo de palha? Eu falei, uma modinha. Um inventou essa história, todo mundo foi atrás. No final, ninguém nem sabia se gostava tanto assim da amiga, é só uma amiga. Ele falou, é verdade, mamãe, foi bem isso. A modinha passou, todo mundo terminou. Eu falei, então. Caramba. Muito legal, né? Pô, isso é muito rico. Você sabe que eu tento levar um papo com o meu moleque, assim, sem papas na língua, falando as palavras que eu gosto de falar. Eu dou aula para uma garotadinha, assim, de 9 a 13 anos na igreja. E eu sempre gostei de falar das coisas, de estudar um autor e, às vezes, sempre colocar isso nas conversas. E eu já escutei de líderes meus, às vezes, dizendo assim, pô, Emerson, não, cara, às vezes fala mais fácil, tal coisa. E eu tô sempre exercitando essa empatia. Eu tô falando, é aquele lance que assim, cada um é cada um. Mas ao mesmo tempo eu tô me colocando no olho de cada um pra dizer assim, eu não tô entendendo o que você tá falando. Legal, então eu vou corrigir o lado, eu vou por aqui, mas eu vou te passar a mensagem, né? E às vezes ele fala assim, não, porque o vocabulário deles é ruim, assim, é pouco, é pequeno. Daí eu falo assim, mas é pequeno porque eles não têm influência. Porque se eles tiverem influência de outras pessoas que vão dizer coisas que eles não sabem, cara, eles estão no ponto de absorver muito mais do que a gente. Porque depois que você fica grande, é muito mais difícil você deixar isso. Ou você lê muito, ou você vai buscar recursos, ou ferrou, cara, é aquilo. De novo, teu cérebro preguiçoso vai dizer, cara, foi assim que você chegou até aqui, e a própria não gaste mais... já é mais difícil, muito né? mais. Então eu chego pro meu menino, a mesma coisa. Eu falo assim, cara, vamos falar. Então eu vou ensinando palavras pra ele e tal. E um dia eu cheguei, ele gostava de se mostrar com as coisas. Eu disse, cara, a virtude é tímida.
E no dia que eu disse isso pra ele, ele falou, pai, eu não entendi nada do que você falou. Então, o que é virtude? Eu falei, tá vendo esse negocinho que você falou que você sabe fazer aí? Digamos que isso aí é essa virtude que você tá falando. Então, você não precisa ficar contando pros outros. As pessoas vão notar que você é bom fazendo isso e acabou. E não é isso que tem que te motivar, é você se orgulhar, né? Aí, beleza, tá ele brincando. Aí, um dia ele foi na casa de um amigo e chegou, o menino fez o negócio e ele falou assim, a virtude é tímida. Aí o menino falou, não entendi o que você falou. Explica pra mim. Aí ele olhou, pede pro seu pai explicar. Aí ele falou, a virtude... O pai dele falou assim, eu não sei o que você tá querendo falar, que negócio é de virtude? Aí ele chegou, pai, ele perguntou e não conseguia explicar. Eu falei, mas tudo bem, você entendeu o que era. Ele quis se mostrar, você falou. Então eu falei, esses recursos... Uma barata, né? Muito, cara. Aí eu dou mais risada com as perguntas que vêm do que necessariamente com a conclusão que ele consiga tomar no ato ali. Porque eu falei, tá no caminho, é isso. Eu acho que tem um documentário que diz... que o nome dele chama 1000 Dias. Dos 3 primeiros anos de uma criança, ele diz, cara, isso aqui é fundamental pro que vai ser na vida. Você fala, puta, mas só 3 aninhos? Verdade. Os primeiros 3 anos, as crianças observam demais. Você não precisa falar uma palavra, cara. Aliás, eles não estão nem entendendo muito esse jogo de palavras, mas eles estão vendo os teus atos, a conduta, eles estão fazendo leituras que são incríveis, né? E eu acho que tá aí um ponto que, às vezes, a gente não tem uma preocupação adequada, terceiriza muito isso para a escola e a escola não consegue fundamentar esse tipo de conteúdo, né? E depois chega pessoas mancas dentro do mercado de trabalho, né? Faltando muita coisa. E você à frente agora, como é que você faz a leitura dessa geração que está chegando? O que está chegando com defeito? Quais são os defeitos e virtudes que essa geração está trazendo? Eu acho que assim, tem um ponto que você falou, já vou chegar lá na pergunta, que é a escola, né? Eu faço um trabalho muito de educar a escola, assim. Uhum. Como eu sou um pouco rebelde em seguir regras, assim, já previamente estabelecidas, eu já tive algumas situações com o Pedro que eu precisei, até por ser psicóloga também, né? Dizer para eles o que fazer, assim, tentem uma estratégia diferente, e eu iria por aqui. Minha sugestão é essa, porque essa daqui não está funcionando, já está clara que não funciona, então não adianta ficar insistindo, né? Uhum. Porque a gente o que acontece fora da escola não é da nossa conta. É sim. O que acontece num grupo de WhatsApp de mães que tem uma louca lá colocando pilha errada e está estimulando que o seu filho exclua um coleguinha ou que um grupo de mães incentive os seus filhos a excluir um coleguinha, isso está chegando na escola, esse coleguinha está sendo excluído dentro da escola. Então, no momento que vocês chegam para esse grupo de pais e dizem assim, isso daqui é inaceitável, vocês estão educando esses pais também a como eles deveriam se comportar, não somente com relação aos seus valores, né, que eles querem passar para os seus filhos, mas que esses valores eles vão ser compartilhados na escola. E que eles estão criando seus filhos para viver em sociedade, não é... Outro dia uma mãe colocou no grupo, tem bullying acontecendo na turma e eu digo para o meu filho não brincar com essa criança porque isso está errado. Eu olhei assim e falei, pensando, né? Cadê o seu psiquiatra nesse momento? Cadê o seu remedinho? Olha assim. E aí começa a incitar um movimento ali no grupo em que tem outras histéricas também, né? Com seus probleminhas mal trabalhados, né? Mal resolvidos. E aí começa um movimento que vai chegar na turma. Vai chegar em crianças que são muito pequenas ainda, mas que começam a reproduzir o comportamento mal resolvido dos seus pais. E aí, quando isso chega na idade adulta, a gente tem um adulto hoje muito adoecido, que está criando uma criança com problemas, né, que vão provavelmente repetir os seus, porque a gente repete, né, os nossos pais em muita coisa. E essas crianças chegam na organização com muita dificuldade de receber um feedback, com muita dificuldade de ser chamada a atenção, porque se a mãe não faz esse papel de dizer para o filho, olha, você não é perfeito, aqui você errou, aqui isso daqui não está certo, e fica só tentando atacar o filho dos outros, né, os pais e a escola, esse filho vai chegar muito prejudicado na organização. E eu vou te dizer assim, eu já desenvolvi muito executivo, eu dou aula para diversos, tem muita gente com uma certa idade que também tem as suas questões, aliás, todos nós, mas eu vejo que tem uma geração chegando, né, gerações jovens chegando, com uma dificuldade maior pelo excesso. Assim, foram crianças, né, criadas com uma condição de vida melhor, muitas das vezes, assim, teve acesso a muita coisa, teve muita oportunidade, né, inclusive é o que gera vantagem para saírem na frente e chegar nessas organizações com um currículo melhor, né, com uma qualificação melhor,
mas emocionalmente muito prejudicadas, porque esse excesso, ele tem o seu lado negativo. O Freud já falava isso, Lacan, na psicanálise, a falta é importante. Você precisar batalhar por um brinquedo, você precisar esperar um tempo para o seu pai ter dinheiro para te dar aquele brinquedo, ou até mesmo assim, às vezes eu tenho o dinheiro que o Pedro, né, para comprar o que ele quer, mas eu digo que às vezes eu falo, Pedro, o momento tá apertado agora, ou eu tenho outra prioridade com esse dinheiro e não despriorizo para entregar um brinquedo, porque ele tem que sonhar com aquilo, ele tem que desejar. Não pode ser assim, mamãe, eu quero, toma. Esse desejo, ele não consegue ser nem muito bem elaborado, ele não consegue nem saber se de fato ele queria tanto assim. E aí o negócio chega, ele não brinca uma semana, porque ele não valorizou, ele não desejou muito aquilo, né? Sim. E quando a gente chega na organização e a gente recebe esses adultos com muitos excessos, a hora que você tem que dar esse limite é muito difícil. Por isso que eu te comentei que eu faço, né, vou fazer uma amarração agora com um comentário lá do início, que eu comentei que eu sempre fiz um trabalho, uma gestão muito transparente, é justamente nessa tentativa de trazer os limites. Até aqui você está indo muito bem, daqui para frente não. Daqui para frente a gente precisa trabalhar. É o limite de até onde eu penso que eu sou incrível, né? E dali para frente eu preciso realmente olhar, porque eu tenho consciência agora, né? Agora eu sei que isso não está me ajudando. Mas é um trabalho árduo, porque tem muito gestor que não tem essa preparação para dar esse limite que o adulto, né, que o colega precisa. Que tem aluno que já me falou, Kelly, às vezes eu sou meio pai, eu sou meio terapeuta, eu sou meio coach, eu sou tudo. E a gente é um pouco de tudo por conta de a gente como educador, né, primário, como pai, a gente não fazer esse trabalho bem feito desde o início, né? Nossa, nem fale. Eu gosto muito, assim, eu não sou um corintiano fanático, mas eu gosto muito de analisar, principalmente técnicos que chegam em times que têm estrelas. Eu olho para o PSG agora com Neymar, Messi, Mbappé, né, um timaço. Você fala, por que isso não funciona? E o vestiário disso aí não deve ser fácil, cara. São caras extremamente populares, que já fizeram história no futebol. Como é que você lidera um cara desse? Como é que você diz para um cara desse que ele não tá legal em algo? Que ele tá abaixo do que se espera? Puta, é muito difícil, cara. Dentro da empresa, você fazer essa lida é muito legal, porque você pega um sujeito que ele acha que ele é dono do mundo, e as crianças às vezes acham isso. Eu tava falando ontem. Gravamos o episódio aqui, era meia-noite, saímos, aí foi o professor de jiu-jitsu, foi um professor de jiu-jitsu e o pai dele. E eu falei assim, eu explicando pro meu moleque uma vez, quando é que você começa a comer? Que hora você começa a comer? A hora que coloca a comida na boca? Não. Bem antes disso. Sabe aquele cheiro da caça? Quando a mamãe tá fazendo temperinho e aquele negócio começa a invadir a casa? Meu, aquela hora a gente começa a comer ali, cara. Por quê? Porque você começa a fazer teu corpo produzir hormônio para que ele, né, caminhe. Você fala, cara, eu quero mais disso. É igual desenho animado, né? Exato. Você vai seguindo, exatamente, né? E o desejo tá muito nessa relação que você tá dizendo, que é uma construção. Tem um sociólogo que é bem legal, agora eu não vou me lembrar o nome dele, mas ele fala assim, a gente perdeu a relação com o tempo e a espera, porque é o ciclo agrícola, por exemplo. A gente atropelou isso e falou, agora a gente criou veneno que a gente consegue ter safra em qualquer momento que a gente quer. Sabe? Se eu quero um videogame, eu tenho agora. Se eu quero uma bicicleta, eu tenho agora. E eu disse que meu menino, ele tinha uma bikezinha, eu comprei uma maior, mas ele não estava sentindo o cheiro da caça. Ele falou, pai, você é doido, como é que você... O tipo de explicação, né? Porque eu falei, o cheiro da caça é isso. Hoje você entende a bike, agora você está querendo uma maior, só que você não vai ter a maior agora. Você precisa cheirar um pouquinho mais, eu quero ser mais com fome, mais com apetite. Aí você vai entender o valor dessa parada, né? E a liderança, se ela tem condições de lidar com esse jogo de desejo, ela vai conseguir lidar melhor com a forma de compensar alguém. Do salário a benefícios dos mais interessantes que você imagina, né? De posição, o anseio de falar assim, agora eu quero ser o presidente dessa empresa. Calma, que ainda não é teu momento. Você tá no caminho, cara. Você tá acertando aqui, tá errando aqui. Poxa, mas Me conta a história de executivos. Não fale o nome do santo, mas conte a história, porque eu acho que você tem... Como que é essa visão... desses grupos, assim, que você já teve algum grupo que você treinou, assim, que você fala, pô, cara, que você já se envolveu ou estudou, que você fala, meu, saíram coisas legais, assim, que dá para ser contado? Já teve um grupo que era o grupo de liderança da principal unidade de negócio da empresa,
no Brasil, né? E a gente começou um trabalho de integração desse time, porque era assim, a maioria esmagadora, muito nova na posição, em cada uma, né, das suas posições. E eu lembro que no nosso primeiro encontro, o head dessa unidade, que assim, a gente ficou super parceiro, super próximo, ele estava muito resistente com uma atividade que eu propus, que foi aquela linha da vida, em que você tem que falar os altos e baixos da sua vida, aquela choradeira, Top. e todo mundo se encanta e desperta ali uma empatia no colega, aquilo depois volta para a empresa, você entende o que está por detrás da fantasia corporativa, né, do personagem que a gente normalmente constrói. E aí ele resistiu muito, mas por fim ele concordou. Ele saiu da atividade, assim, foi incrível. Porque a gente viu um monte de adulto se desmanchando de chorar, de contar situações da vida que foram muito difíceis, contar as conquistas. Então você começa a ver também o que é valor para o outro. Por que a pessoa escolheu contar aquela história de sucesso, de fracasso? Olha o peso que essa história tem para ela. De repente, se eu vivesse aquilo, eu não daria o mesmo peso. A gente avalia, né? E traz esses critérios com premissas diferentes. Mas foi um negócio sensacional. Assim, a gente conseguiu trazer uma integração maior, e a gente fez esse trabalho que eu comentei com você, de olhar personalidade, inteligência emocional, cognição, não só com esse grupo somente, mas eles compraram a ideia e cascatearam esse trabalho para o time. Então, foi a área da companhia que, naquele ano seguinte, mais um, trouxe um resultado que fez a companhia, no Brasil, ser considerada a 5ª maior do mundo. Não era nem a 10ª, não era nada, estava longe, assim. Era importante, mas... Então, um dos pilares, né, que até na época o presidente comentou que ele acredita que foi um pilar de sucesso para essa posição que a companhia conquistou, foi a gente ter conseguido colocar as pessoas certas nas posições certas. E aí gerou, né, todo esse engajamento, toda essa performance. Então, esse foi um case de sucesso. E teve depois também, né, um desses a gente tentou movimentar para uma posição de maior complexidade. Eu patrocinei muito a promoção e deu errado. Não é porque a pessoa não tinha condição, é porque ela entrou numa fase de vida ali difícil, emocionalmente, teve um desafio maior, né? Aí isso foi tendo desdobramentos e não rolou. Então eu digo também, a gente não faz mágica, né? Assim, a pessoa tem que querer mais do que qualquer outro. Ela tem que querer se ajudar. Você lida com estatística, né? Porque é quase como... Pô, eu tô olhando para 2 times, né? O basquete tá agora nos playoffs, é legal você olhar para esse time. Cara, estatisticamente falando, esse time tem 86% de levar o melhor de 7 jogos, né? Aí você fala, pô, legal. Mas ainda assim tem um ser humano que vai jogar, que vai entrar na quadra e que tudo pode acontecer. E pode dar uma dor de barriga nele que você não tem explicação, cara, da onde veio aquele negócio. E aí é um fator que foge o controle, mas... Na grande maioria das vezes, dificilmente um número desse seria batido tão facilmente. Então é melhor jogar assim e perder do que você não jogar com isso e sair perdendo pra caramba, né? Perdendo. Exatamente. E eu acho que a perda ela também é válida pra gente olhar assim, o que exatamente deu errado. Não é nem o que poderia ser melhor. Eu faria tudo de novo e olharia para essa não vitória de novo, porque é isso. Foi uma amostra que me ajudou a entender. Eu não consigo manipular tudo, né? Um pouco da história da manipulação que a gente falou. Eu não consigo mexer em tudo e garantir que tudo vai dar certo. Eu consigo fazer um trabalho que vai ser, estatisticamente, né? Tem uma probabilidade muito maior de funcionar, mas tem um outro lado que é um ser humano que pode dar problema, pode dar errado, pode dar um defeito ali. Como a gente dá os nossos também, né? Às vezes a gente acha assim, nossa, hoje meu dia tá todo organizado, vou fazer isso. E alguma coisa atravessa, ou até um mal-estar, né? Alguma coisa que o corpo dá um sinal e dá tudo errado, assim. Acontece. Sim. Eu achei legal ter tido esse caso para contar, porque é um pouco do que a gente discute nessa evolução do trabalho de inteligência artificial, né? O que a gente, assim, até que prove o contrário, né? A grande diferença é que a gente tem intenções por detrás, né? A máquina não tem intenção, a máquina não tem dor, né? Dor de barriga. Então, assim, não tem ali um evento que pode acontecer com a família dela, com a saúde dela, que vai deixar ela emocionalmente abalada. Isso tudo complementa, né? O que nós somos. Muito doido. Não é só energia elétrica passando, né, para funcionar aquilo, né? E ele fazendo cálculos porque ele foi pré-programado para aquilo, né? É muito doido mesmo.
O ser humano é incrível, assim. A gente mergulhar nele vai passar uma vida inteira dando risada, sorrindo, chorando, né? É aprendizado o tempo todo, né? Eu quero te perguntar mais uma coisinha antes da gente encaminhar para o fim. Como você vê hoje que um líder deveria ser enxergado como? Quando eu olhei para a combinação marketing aqui em remuneração e dentro do RH, eu falei, cara, falta às vezes muito marketing, porque o marketing é uma habilidade que você tem de lidar com algumas circunstâncias, né, impulsionando alguém para chegar nos resultados. E você cria alguns propósitos, sabe? Você dá diretriz para isso, né? Tem líder que entendeu que ele tem que ser marqueteiro, mas entenda agora o marqueteiro não como... Né, eu tô colocando esse marqueteiro igual aquele manipulador do lado errado, né? É um cara que ele entende que ele tem um branding e que ele joga com esse negócio. Ele joga. E agora eu vou usar o jogo porque é nas dinâmicas todas de relação que ele tem. Eu acho que eu citei para você naquela conversa que a gente teve, o Márcio Fernandes, por exemplo, ele foi um líder admirado, ganhou um prêmio por conta disso, porque eu acho que nesse jogo de liderança, ele entendeu muito bem como usar muitas peças, né? A aproximação, o bater um papo com alguém, o tratar alguém com todo respeito, lembrando do nome de algumas histórias. Cara, só por aí você já abre um caminho enorme. Pô, o presidente da empresa... se lembra de uma história que aconteceu comigo, de um projeto de sucesso que eu fiz, ou seja lá o que for. Cara, ele usou esses recursos, preparou o terreno e falou, vem, né? Como é que você vê a liderança hoje? Ela tem que se comportar assim para realmente ter sucesso? Estamos longe disso, de acontecer movimento como esse? Eu acho que, pegando o gancho do Márcio Fernandes, né, provavelmente eu tenho uma desconfiança que ele preparou muito bem também os líderes dele. E eu já escutei, eu já li alguma coisa sobre isso, eu escutei, eu acompanhei ele por um tempo, meu marido adorava, ele falava, não adore tanto. Não pode. Ele não nasceu assim. E aí, provavelmente, assim, sozinho ele não conseguiria, eu acredito, ter um resultado de favorabilidade em pesquisas de clima, né, tão altos como ele teve. Provavelmente isso foi cascateado. E eu lembro que a liderança dele tinha a meta de fazer feedback num espaço curto de tempo, com toda a equipe. Então, eles dedicavam uma fração do tempo bem importante para cuidar do desenvolvimento do time. E, obviamente, que ele chegou no sucesso que ele chegou. E aí, olhando para essa imagem, né, do líder, eu escrevi um artigo recente, também ainda não foi publicado, mas está no caminho, tentando fazer uma interseção entre a neurociência aplicada à liderança e o influenciador digital. Então, eu olhei, assim, essa competência que o influencer tem de movimentar ali milhões de seguidores, e não é só porque ele está falando de uma marca que interessa aqueles seguidores, até porque eles falam de algumas me interessam, outras não, outras eu nunca nem ouvi falar, enfim, não tenho o hábito de consumir tais produtos, mas por que eu sigo aquela pessoa? Todo dia estou ali olhando os stories dela, às vezes eu me pego assim, o que eu estou fazendo aqui, gente? Tem um monte de coisa para fazer. E no final eu entendi, né, que o processo de engajamento que um líder faz com o liderado e o influencer faz com o seguidor é o mesmo do ponto de vista cognitivo. Então tem, né, alguma coisa que essa pessoa faz te chama atenção ainda emocionalmente falando, você olha para aquilo e, né, aquilo desperta a sua atenção, você se conecta de alguma maneira com aquele comportamento, e depois a gente passa por um critério de avaliação mais racional, deixa eu entender se de fato essa pessoa merece a minha credibilidade, se eu quero continuar voltando aqui para ver essa situação acontecer. E depois a gente finaliza essa decisão com uma escolha mais emocional, que é eu me conectei com ela por alguma afinidade, por algum tema em comum. E porque eu tenho, né, essa afinidade, esse gosto em comum por algo que ela faz, eu volto ali para me conectar, para consumir alguma coisa que ela está, entre aspas, né, vendendo que me interessa. Seja um produto, seja um serviço, seja uma experiência. E aí eu coloco isso, assim, quando o líder ele está promovendo uma interação com o seu liderado, aquilo é uma experiência. Que pode ser uma experiência traumática, né? Ou pode ser uma experiência muito prazerosa. O tempo inteiro é assim. E como é que o líder deveria ser enxergado, né? O que eu tento ensinar, né, e passar para
para os meus alunos, para os meus clientes internos, para o meu time direto, e também, né, cientificamente falando, pelos meus trabalhos, é que quando a gente consegue fazer essa conexão por uma via mais emocional, né, que mostrando alguma afinidade em comum, eu tenho que mostrar mais quem eu sou. Porque se eu sou uma líder mais robotizada, eu visto ali, né, como eu tinha comentado mais cedo, um personagem corporativo, uma armadura, eu não mostro as minhas fragilidades, as minhas vulnerabilidades, dificilmente alguém vai se conectar muito comigo. Uhum. É mais difícil, porque vão me ver mais assim, como uma pessoa mais distante. Ah, a Kelly é a líder do RH, não é a Kelly que tem filho, que tem problema, que tem um monte... Não, então acaba acontecendo um distanciamento. E aí, o líder, para mim, ele deveria ser, né, buscar ser enxergado como alguém capaz de se conectar, como você falou também no início, com os desejos de cada um. Se eu consigo entender o desejo de cada membro do meu time e, de alguma forma, fazer um link com o propósito da organização e mostrar que é uma relação ganha-ganha, como tem que ser, eu consigo engajar, né? Eu consigo promover maiores níveis de engajamento no meu time. Então, hoje mesmo eu ouvi de uma pessoa da minha equipe que não é uma liderada direta. Ela falou, Kelly, eu tenho muita abertura de te ligar e da gente conversar e eu falar o que eu penso. Eu não tenho essa abertura com todos os colegas. Inclusive, assim, pessoa que é par dela, que está muito mais próxima do que eu. Ela falou, a gente não se fala sempre, mas eu me sinto muito mais à vontade. Porque eu trago isso, eu trago essa liberdade, essa leveza. Eu não fico ali, não, mas eu não posso ouvir o que não está bom porque eu não estou a fim de tratar os problemas. Eu quero só ver o que está bom porque eu não quero ter trabalho, não quero mexer na caixa de Pandora. Eu acho que os líderes deveriam olhar para isso e a gente faz isso reconhecendo muito bem quem a gente é, né? De onde a gente veio, que é um pouco da diferença entre sentido e propósito, né? O que me fez chegar até aqui, quais foram as minhas lutas, o que a minha família me deu de valor, com o que eles contribuíram. Às vezes a gente quer negar o passado, né? Ah, eu já tive uma dificuldade financeira, hoje eu tenho uma condição melhor, eu não quero nem lembrar daquele período das trevas. E aí a gente nega quem a gente é. E aí é muito mais fácil a gente cair nesse personagem de não ser quem a gente é, porque a gente não quer lembrar, né, de quem a gente foi, e isso não conecta. As pessoas não se conectam com esse negócio. Uhum. Elas querem saber que a gente tem problema também, que a gente tem os nossos medos, as nossas dúvidas. Ó, isso aqui eu também não sei. Vamos construir junto? Então, esse sentido para mim, eu sempre digo assim, quando eu vou dar aula, seja de qual módulo for, que não importa onde a gente vai chegar lá no final, né? Cada módulo tem o seu objetivo, como você falou, nunca são aulas iguais, cada uma é uma, porque depende da demanda também da audiência, mas eu sempre começo do mesmo lugar, que é o autoconhecimento. Uhum. Eu preciso saber quem eu sou, eu deveria, né, pelo menos, procurar saber quem eu sou, saber de onde eu vim, saber o que me fez chegar até aqui, o que me move, o que me faz brilhar os olhos, quais são as minhas motivações, que foi um pouco do que você me perguntou no início também, né? Por que eu cheguei nesse negócio aqui? Então, isso faz o engajamento acontecer. E aí, para finalizar, outro dia um aluno me perguntou assim, eu estava falando um pouco desse raciocínio numa turma, e ele falou, Kelly, então a gente pode entender que a narrativa é um produto? Eu falei, é isso que é a moral do meu artigo. Sim. A narrativa de um influencer é um produto e do líder também. Uhum. A mesma experiência, né, de engajamento que um faz de uma maneira virtual com milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo é o que o líder faz com uma equipe menor, com um indivíduo, ou até mesmo com uma organização inteira, num auditório imenso, né, globalmente, no speech global, né, com milhares de pessoas conectadas, é a mesma coisa. Concordo, cara. Nossa, você fala isso e... Sempre, desde quando eu caí esse curso na SPM, SPM mexeu comigo, lá de criação emocional, que eu conheci o Randazzo, um dos autores, assim, né, o Pinker, e eu comecei a trafegar por esse mundo e eu falei, cara, isso é muito doido. Porque qualquer coisa que a gente faz, do ponto de entender que a marca, o indivíduo é uma marca, que ele carrega isso, e a marca tem que ter narrativas, o storytelling que vai construindo, as pessoas se encantam muito com isso. É fácil pro cérebro, né? O Kahneman trata o sistema 1 e 2 e diz, cara, esse 2 é muito embaçado, gasta muita energia e o cérebro tá quase dizendo, não quero usar esse negócio aqui, vamos pro 1. E quando você faz a narrativa, você já entra direto nesse 1, onde o cara guarda os valores, né? Por isso que os podcasts estão indo super bem.
Né? Quando você pega um cara que você curte, seguir, o cara vai lá, bate um papo de 3 horas, 4 horas no podcast, você fala, cara, por que isso? Como é que alguém aguenta? Porque lá você tá revendo realmente o cara. A gente passou anos vendo esse cara dando entrevista em programa de TV, etc. Mas, cara, era uma entrevista totalmente muito bem conduzida, que ele respondia o que ele queria responder e que estava tudo blindado. Aí, de repente, vem uma ferramenta como essa, que ainda mostra muita falsidade, né? Uma alegria no Instagram exagerada, né? Você não vê o cara quando ele tropeça e cai, ele não coloca aqui. Mas quando vai para uma conversa como essa, ele começa a narrar fatos de fracasso, né? Ele disse coisas que não são legais e você se identifica e fala, caramba, eu já passei por isso. E aí teu cérebro fala, pode se conectar aí, ó, que daí tem coisa boa mais para vir. Aí você se pega vendo o negócio e fala, por que eu tô aqui? É porque talvez... o lance do meu cérebro que clama por prazer, ele tá dizendo, continua um pouquinho mais, porque talvez venha um pouquinho mais de prazer, e a gente continua, rolando, né? E a gente continua, e a gente continua, e a gente continua, né? Eu acho muito doido. Eu acho que quando o líder identifica isso, a caminhada para ele, ela vai ficar... talvez um pouco mais prazerosa também, mas um pouco mais fácil, no sentido de entender que toda aparição dele tem um significado. Se ele for cuidadoso, ele soma, né? Um contato individual, um café ou qualquer coisa assim, cara, é um momento exato para ele aplicar as ferramentas e continuar aplicando as ferramentas, né? Que não seja falso, porque também se ele só entender que isso é uma estratégia, de novo, aí acho que ele se envenena, né, em algo que seria bom, mas em excesso faz mal, né? Água é bom pra caramba, mas se eu tomar 10 litros de água agora, eu morro aqui, né? Meu corpo não consegue assimilar tudo isso, né? Eu acho que os falsos agora podem ter menos oportunidade, porque a gente tem muito acesso agora a entender o que está por detrás, né? Uhum. Então, assim, se lá atrás funcionou, né, até pouco tempo atrás, e não tinha toda essa mídia também por detrás, desconstruindo uma porção de coisa, sim, e esse acesso à informações, é como você falou, em conteúdos mais curtos, que você escuta ali, mas vem um negócio mais potente que te toca e te ensina alguma coisa, né? Eu acho que agora é uma galera que está sendo mais questionada, assim. Uhum. Por isso eu digo, né? É um cuidado e é valioso a gente realmente olhar para isso. Kelly, que top a tua presença aqui. Eu gostei pra caramba de bater um papo contigo. Eu poderia ir, mais longe, porque você tem conteúdo pra caramba, assim, né? Mas vamos deixar isso pra, às vezes, quem sabe, um próximo episódio e a gente traz uma outra pauta. Você gostaria de ter dito algo que eu não te perguntei aqui? Eu acho que a gente, talvez, assim, só tentar dar uma estruturada, que a gente acabou falando por diversas formas, mas eu ainda vejo que é uma dificuldade das pessoas, e é uma dificuldade do mundo, né, de entender o que é a neuroliderança, que é até um trabalho que eu estou escrevendo nesse momento para tentar estruturar isso de uma maneira talvez mais clara. A gente falou de vários elementos, né? A gente falou de tomada de decisão, a gente falou de autoconhecimento, de inteligência emocional, que uma coisa leva a outra. A gente falou de influência, que é, né, muito conectada com o engajamento. E a gente falou muito de desenvolvimento de competências, de desenvolvimento humano. Então, para mim, a neuroliderança, apesar de que hoje, né, muito do que a gente encontra de conteúdo sobre isso vai focar primariamente, tá? Essencialmente em um desses 4 pilares, salvo um artigo ou outro que pega alguma solução de problema, pega alguma coisinha diferente, mas esses são os mais, assim, falados. Ela é, na verdade, a compreensão disso tudo, né? Ela integra todos esses pilares no momento que a gente consegue entender como é que o cérebro funciona, né? Como é que a partir desse funcionamento a gente gera emoções, a gente gera filtros racionais, a gente gera, por consequência disso, um comportamento X ou Y que tem o poder de impactar o outro. E de impactar positivamente também ou não. Então, no momento que a gente entende e usa isso a nosso favor, a gente vai ser muito mais assertivo para fazer um processo de engajamento mais bem feito, para tomar uma decisão que não avalie somente critérios de curto prazo, mas o impacto dela também no médio e longo prazo. Isso para a companhia é uma vantagem maior. Para conseguir se trabalhar primeiramente, né, e ter esse autoconhecimento, esse desenvolvimento, esse autodesenvolvimento por meio de uma inteligência emocional mais desenvolvida. E aí, por conta disso, a gente já está falando que isso leva a um desenvolvimento de habilidades que são valiosíssimas. Assim, que hoje em dia, quem não tem,
realmente está buscando, né, conseguir, está buscando aprender, e quem tem, sai na frente. Sim. Eu acho que uma próxima conversa, se a gente fizer, a gente poderia separar alguns líderes e fazer um estudo sobre eles. Você deve ter alguma coisa assim. O Barack Obama é um cara que eu acho que assim, ele é muito bem trabalhado assim, dentro dessas técnicas, Super. sabe? Uhum. Porra, cada aparição que esse cara tinha, cada momento, até hoje é assim. Tipo, é um cara que ele tem recurso pra caramba, porque ele tem amparo, mas ele sabe lidar com isso nos momentos, né? E ele movimenta o gestual ali direitinho. Muito, cara. Ele não foi só trabalhado, né, a fala dele, ele trabalhou o corpo para acompanhar essa fala. Tem um estudo sobre isso que eu até li recente, que é os sinais que você consegue dar com o seu corpo para fortalecer uma mensagem que você está passando. Tipo assim, uma delegação de tarefa, um pedido para a pessoa fazer alguma coisa que vai gerar um resultado, né? Vai gerar uma performance. Como é que o seu corpo te ajuda ou te atrapalha? Tem movimento que vai fortalecer essa mensagem, tem movimento que vai enfraquecer. E ele faz bonitinho, assim, é mó barato. Muito, cara. A dicção dele é incrível, porque ele quer falar com o mundo, né? Ele não quer falar só com a pátria, assim. Eu acho incrível, pô. Daria pra gente fazer uma mega caminhada Uma dentro... análise aí, super. A gente escolheria, tipo, um Barack, escolheria... Pô, sei lá, cara, daria pra ser controverso me pegar um líder que usou uma nação pra alimentar um desejo terrível, Hitler. Hitler trabalhou muito bem isso. Ele tinha um cara de propaganda específico pra entender o clamor do povo, né? E conseguir converter isso. Pô, ele tinha a teoria da mente, né? Que ele tem uma fala dele que era saber da estratégia do adversário antes mesmo do adversário. Então ele conseguia fazer essa leitura antecipada de qual poderia ser um próximo passo, e ele já preparava sua estratégia de guerra, né? cara, Mó barato. pô, vamos fazer isso então? Vamos deixar a hora que a gente... Vamos publicar esse e a gente separa alguns... Inclusive líderes, de pegar um Abílio Diniz, por exemplo. Um famoso também, né? Um artista, isso, um influenciador, dá pra pegar uma galera. Cara, vamos fazer isso e acho que vai ficar um bate-papo legal. Kelly, eu agradeço muito, parabéns por tudo que você tá se envolvendo, caminhando e desenvolvendo, tá? E foi uma honra ter você aqui, obrigado. Muito obrigada. Se você curtiu o episódio, senta o dedo no like, se inscreve no canal, compartilha, manda pra longe esse episódio aqui, porque, pô, não falei que a conversa ia ser legal? Até o próximo, tchau! Tchau, obrigada.